perverso. Quando você e eu ouvimos essa palavra, já dá para percebermos que é algo errado, que é algo mal, que é algo que não é exemplar, nem irrepreensível. Então, nós, quando ouvimos essa palavra, sabemos que não podemos imitar quem é assim, quem é perverso. Porque isso é errado, tanto para você como para mim também. Então, nós devemos evitar esse tipo de coisa. Não podemos nos deixar envolver e se enredar pela perversidade. Porque a perversidade é que faz o ser humano ser perverso. E isso é algo muito mal. Isso provoca muitos males. Então, não é bom para ninguém fazer isso em tempo algum. É errado. E ser errado, o ser humano consciente, sábio, prudente, não pode se envolver com isso. Não pode praticar esse tipo de coisa. Não pode praticar nada que o faça ser perverso aos olhos das pessoas. Imagina as pessoas olhando para você e dizendo, ali vai um perverso, olha lá. A mesma coisa não pode ser dita de mim. Olha ali, aquele homem ali é um perverso. Olha só, a prática dele é perversidade. Seria bom alguém dizer isso de você ou de mim? É claro que não. Então, já dá para perceber que ser perverso não é algo bom. Não é algo que vai lhe trazer boa fama. Não é algo que vai fazer você ser respeitado, ser admirado, ser elogiado em tempo algum. Não, não mesmo. Então, o melhor é ser bem visto, é ser exemplar, é ser irrepreensível, é não ter essa mácula, essa ação dolosa em sua vida ao ponto de você ser chamado de perverso ou até mesmo de eu ser chamado de perverso. Porque perverso é algo totalmente errado, tanto para você como para mim. Então, cabe a você e a mim não nos deixarmos levar por essas práticas pelas quais podemos ser chamados de perversos. E isso é o que nós devemos entender. Devemos nos conscientizar que devemos nos acautelar de toda e qualquer perversidade que possa existir. É isso que tem que acontecer. Nós temos que ter uma repugnância contra esse tipo de coisa. Uma ojeriza, um ódio. Algo que nós não podemos deixar que as nossas vidas sejam levadas por essas práticas. Então, o melhor a se fazer, tanto você como eu, é andarmos na retidão, na vida exemplar, na integridade, com bons valores éticos e morais, que podem ser praticados dia após dia, revelando que você e eu não somos perversos e sim justos. É isso que tem que ser, o nosso procedimento tem que consistir nisso, em justiça, em práticas justas, tanto diante de Deus como diante dos homens. Aí sim teremos uma reputação totalmente baseada na justiça. Isso é bom. Mas o ser perverso não é bom para ninguém. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que as pessoas que possam ouvir o que eu vou falar aqui possam entender que o melhor é ser justo e não perverso. Perverso é algo errado. E esse algo errado não pode ser praticado
por você nem por mim em tempo algum. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 9. Então está escrito assim, ó: o caminho do perverso é abominação ao Senhor. Então, se o caminho do perverso, em sua perversidade, é a abominação ao Senhor, já dá para perceber o quão errado isso é. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, Deus ama a quem segue a justiça. Deus ama aquele que vive na retidão, na prática da justiça, dia após dia. A esse Deus ama. Mas para o perverso, ou melhor, o caminho perverso para Deus é abominação ao Senhor. Ou seja, tudo o que o perverso pratica em seu caminho é abominação ao Senhor, porque ele pratica perversidade. E isso é abominação ao Senhor. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão. Aliás, todos os textos que eu vou ler aqui estão no livro de Provérbios de Salomão, tá? Agora então eu vou ler aqui o capítulo 17, versículo 20. Provérbios de Salomão, capítulo 17, versículo 20. Está escrito assim, ó: o perverso de coração jamais achará o bem. Então, o perverso de coração, aquela pessoa que o seu coração é dominado pela perversidade, por práticas perversas, do coração dela só procedem práticas perversas, essa pessoa nunca achará o bem. O provérbio é bem claro aqui, ó: o perverso de coração jamais achará o bem. Ele nunca vai querer o bem. Ele nunca vai querer praticar o bem. Ele nunca vai achar o bem em tempo algum. Porque no coração dele o que domina é a perversidade. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Então, o resultado é esse. Daquele que tem a língua dobre, ele vem a cair no mal. Ele vem a cair em algo perverso. Porque o mal em si já é perverso. Então, quando ele cai no mal, ele cai em algo perverso por causa de sua língua dobre. Então, é assim que é. A vida do perverso consiste no que está aqui. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está nesse mesmo capítulo 17, agora versículo 23. Está escrito assim, ó: o perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. Quantas vezes isso já aconteceu na história do mundo? Foram milhares de vezes, milhões até. Sem dúvida alguma. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. Então, para perverter as veredas da justiça, o perverso aceita suborno secretamente. Esse é o procedimento errado. Qualquer suborno já é errado. Agora, aceitar suborno secretamente para perverter as veredas da justiça é mais errado ainda. E o perverso faz isso numa boa. Porque o suborno, a grande soma de dinheiro que ele vai receber secretamente para perverter as veredas da justiça, compensa para ele. É assim que ele pensa, em sua mente pervertida. Ele acha isso bom, ele acha isso certo. Para ele isso é algo normal de se fazer. Mas para você e para mim, não é. Para você e para mim, que queremos viver na retidão, na justiça, sendo justos, íntegros, e que se desviamos desse mal chamado suborno, não é algo bom isso, em tempo algum.
Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está agora no capítulo 18 de Provérbios, Salomão, capítulo 18, versículo 5. Está escrito assim, ó. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Então, você não pode ser parcial com o perverso. Você não pode escolher o mesmo lado que o perverso para torcer o direito contra os justos. Se você escolher um lado com o perverso para se associar a ele, para torcer o direito contra os justos, não é bom fazer isso em tempo algum. Não é bom para você, nem para mim, nem para ninguém. Essa é a lição que nós devemos aprender. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Isso é algo totalmente mal, é algo ruim, é algo perverso mesmo. Que tanto você como eu não podemos dar ocasião ou lugar para que isso aconteça em nossas vidas em tempo algum. Esse é o procedimento sensato de alguém que é prudente. E eu espero que esse seja você, porque eu também tenho que ser assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no capítulo 21 agora. Capítulo 21 de Provérbios, Salomão, versículo 10. Vamos ver aqui mais um texto. Todo ser humano tem alma, inclusive o perverso. Assim também como o justo tem alma. Então vamos ler esse texto aqui, ó. A alma do perverso deseja o mal. Então, pessoal, a alma do perverso, seja ele quem for, deseja o mal. Ele quer o mal, ele anseia pelo mal. Ele vai ao encontro do mal. O desejo dele é o mal. O desejo da alma dele é o mal. A alma do perverso deseja o mal. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. O vizinho dele, da direita ou da esquerda, não recebe compaixão dele em tempo algum. Isso é um ato perverso, pessoal. Você vê lá o seu vizinho passando alguma necessidade, precisando de alguma ajuda, e ele não estende a mão, ele não ajuda, ele não faz nada, ele fica olhando, sem compaixão alguma. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Pessoal. Porque compaixão é algo próprio de coisas, de práticas boas, digamos assim. Mas como a alma do perverso deseja o mal, ele não se deixa ter compaixão pelo seu próprio vizinho. Isso é perverso demais. É terrível. É gravíssimo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no capítulo 22, versículo 5. Vamos ler aqui, ó. Capítulo 22, versículo 5. Está escrito assim, ó. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Espinhos para arranhar, para machucar, para sangrar, para doer, para espetar. E laços malignos, digamos assim, laços do mal, laços perversos, laços de iniquidade, de pecado, de abominações, de impiedades.
espinhos e laços há no caminho do perverso. Ele está totalmente envolvido no caminho dele. Em seu caminho, ele está totalmente envolvido por espinhos e laços. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Então, a segunda parte aqui que diz assim, ó, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Isso se refere a quem? Aqueles que não querem se associar com pessoas ou com perverso, em cujo caminho há espinhos e laços. Então, a pessoa que quer guardar a sua alma desses espinhos e laços, ela se retira para longe desses perversos. E não quer ter eles como companhia, como amigos. Não. Essa é a decisão sensata. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Esse é o procedimento prudente do sábio. Vê esse mal e foge deles. Foge de quem é perverso, em cujo caminho há espinhos e laços. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no capítulo 24, versículo 24. Vamos ver aqui. Está escrito assim, ó. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Porque quando qualquer pessoa diz para alguém que é perverso que ele é justo, ele está dizendo uma grande mentira. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Então, quando as pessoas ficarem sabendo que alguém disse para um perverso que ele é justo, essa pessoa será maldita pelo povo e detestado pelas nações. Hoje, no século XXI, existem mais de 220 nações no mundo. E ser odiado pelas nações significa isso. Ser odiado por praticamente a humanidade inteira. É assim que acontece quando alguém chama o perverso, ou melhor, quando alguém diz ao perverso que ele é justo. Então, isso é errado. É errado mesmo. E a consequência vem a ser isso. A pessoa será maldita pelo povo onde ela habita e detestada pelas nações, pelas outras nações que existem por aí. Esse é o mal que recai sobre aquele que diz que o perverso é justo. Agora eu vou ler aqui. Esse aqui. O texto que eu li agora foi o penúltimo, né? Agora eu vou ler aqui o último texto que está no capítulo 25, versículo 26. Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 26. Está escrito assim, ó. Como fonte que foi... Não, peraí. 26, essa mesmo. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, nenhum justo pode ceder ao perverso em tempo algum. Nenhum justo pode ceder ao perverso para que esse justo se torne perverso também. Você não pode ceder ao perverso em tempo algum. Você tem que... como é que eu posso dizer? Você tem que combater a prática do perverso. E não ceder ao perverso em tempo algum. Você tem que ser uma oposição ao perverso. E não ceder ao perverso. Para que
tanto você como ele sejam iguais. Como água, como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, você vai se tornar uma água turva. Você vai se tornar uma fonte que foi turvada, ou seja, que foi mexida. Quando você mexe, mesmo que aquela fonte ali tenha aparentemente uma água cristalina, mas se você mexer, ela vai se misturar com a lama, com a areia, e vai ficar turva. É assim que vai ser a sua vida se você ceder ao perverso. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Você vai se tornar corrupto também. Porque você cedeu ao perverso, que possivelmente é corrupto também. Então, já dá para perceber que o perverso, você não pode ceder a ele em tempo algum. Pelo contrário, você tem que ser oposição ao perverso. Você tem que se manter justo, íntegro, se desviando desse mal da perversidade. Você não pode ceder à perversidade do perverso em tempo algum. Esse é o procedimento correto. Então, tudo que foi falado aqui foi com o objetivo de esclarecer sobre essa questão. De colocar de um lado o justo e o perverso. Para que você continue sendo justo e não seja igual ao perverso. Não ceda ao perverso em tempo algum. Esse é o procedimento correto. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Hoje, no século XXI, é algo decisivo que sejamos justos, íntegros, que se desviemos do mal da perversidade e que possamos combater toda e qualquer perversidade que possa existir por parte daquele que é perverso hoje. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar a você e a mim a sermos assim. Porque tanto você como eu devemos ser justos para sempre. E nunca se desviar para o lado da perversidade em tempo algum. Então eu espero que o nosso procedimento seja esse. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.